A minha questão, por exemplo, a questão que a gente está falando de demônios, a gente vê que há uma atividade. Lembrei o nome, só para cortar. É Lee Strobel, nome Do jornalista. do jornalista. Top. Ele escreveu o livro Lee Strobel. Depois aí eu coloco o nome do livro, que é muito bom. Tem filme também. Não, top, Tá? top. Ô, pastor Ronaldo, essa questão de demônio, por exemplo, tem a questão do comportamento da Igreja Católica sobre isso, né, com os padres exorcistas e tal. Tanto que a Igreja Católica, ela fala bastante que há poucos casos de possessões demoníacas no mundo, que a maioria ou são problemas psiquiátricos, ou é um delírio, uma espécie de delírio individual, ou até coletivo. Pelo que você entende do livro de Apocalipse, o fato do amor se estrear no mundo pode causar um aumento de possessões demoníacas, ou isso não vai interferir nesse momento atual? Ele pode causar e vai causar. Um aumento de possessão? Vamos falar assim, influência. Pode haver possessão, sem sombra de dúvida, mas também pode haver grande influência. Por quê? Primeiro, as pessoas elas vão conscientemente adorar a besta. Elas não vão inconscientemente adorar a besta. Olha só, a besta se manifesta, besta que é mestre do mar, o falso profeta, a besta que é mestre da terra, aponta a adoração para a besta que é mestre do mar, ou o filho da iniquidade. Então vai falar assim, também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer da terra. Seduz os habitantes da terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela ferida a espada que sobreviveu, né? Está mencionando o filho da iniquidade, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Está vendo que o coração das pessoas estarão dispostos a adorar a besta? E aí continua, a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faça que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula. O número da besta é 666. Então, você está vendo que há um grupo de pessoas que, influenciadas pela besta que emerge do mar, e influenciadas pelo falso profeta, que é besta que emerge da terra, eles vão adorar a besta que emerge do mar, e que ambas receberam a autoridade do dragão. E essas pessoas, influenciadas ou possuídas, receberão a marca. Isso por quê? Porque o texto de Mateus capítulo 24 fala que a iniquidade se aumentaria, que o amor se esfriaria e que os tempos seriam igual aos tempos de Noé. Qual que era a característica dos tempos de Noé? Um avançar da iniquidade de tal modo que Deus exercitou o juízo dele ali. Então isso demonstra não só a ausência de Deus, mas uma influência satânica sobre a vida dessas pessoas. E pastor, para finalizar a última pergunta, eu não poderia deixar de fazer referência ao livro de Enoque. Porque, veja bem, por que o livro de Enoque não entrou no canon bíblico? Canon bíblico. Porque, veja bem, olha, no livro de Enoque 6:11 faz referências à origem dos demônios. Que nem fala aqui, no livro de Enoque 6:11, fala-se que um grupo de anjos, os vigilantes, desceu à terra e teve relações com mulheres humanas. Dessa união nasceram os nefilins, gigantes violentos que corromperam a humanidade. Depois que os nefilins morreram no dilúvio, seus espíritos permaneceram na terra como seres malignos, e esses seres são chamados de espíritos malignos, os demônios. Eles não têm corpo físico, mas buscam corromper, enganar e atormentar os seres humanos. Atuam espalhando violência, idolatria e impureza. Não pertencem mais ao céu nem à terra, são espíritos errantes. São considerados heranças da rebeldia dos anjos caídos, que são os anjos que pecaram contra Deus. Por que essas referências do livro de Enoque não entram dentro do texto bíblico? Eu vou explicar.
Primeiro, o livro de Enoque, ele não foi inspirado. O processo de inspiração ele se dá por alguns fatores, né? A pessoa ela precisa reconhecer a autenticidade, ela precisa reconhecer que o texto ele corrobora com outros textos bíblicos. Então, o cânon do Antigo Testamento se fechou em Esdras e Neemias. Fechado o cânon do Antigo Testamento, eles entenderam, ao analisar os textos, tanto canônicos quanto os de Enoque, né, que é deuterocanônico, quanto os apócrifos, que esses livros não eram inspirados da parte de Deus. Agora, elementos do texto de Enoque que eu posso te afirmar que dão margem, que não se coaduna com não só esse aspecto, ainda existe pessoas que creem que os nefilins, né, eram que possuíram as mulheres, filhos de Deus, possuíram as filhas dos homens. Eu entendo que é uma teologia que entende isso. Mas existem outros elementos no livro de Enoque que sustentam mitos relacionados à epopeia, por exemplo, de Gilgamesh, que é do lado dos sumérios. A teogonia de Gilgamesh, a construção do mundo, que envolve um dilúvio, parecido com o nosso dilúvio, exatamente, o dilúvio bíblico. Então, ao analisar o texto bíblico, as pessoas, né, a igreja, no caso do Novo Testamento e no caso do Antigo Testamento, a igreja que vivia no Antigo Testamento, elas analisavam o texto, via se aquele texto tinha sido escrito por uma autoridade profética, uma autoridade apostólica, ou se ele, ao ver isso, se ele se coadunava com o ensino geral das Escrituras, e se ele, de fato, era inspirado por Deus para que ele entrasse no cânon. Então, no caso do Antigo Testamento, que a gente chama aqui da Torá, mais os outros, né, os outros livros, Salmos, os profetas maiores, menores, esse cânon foi fechado no período de Esdras e Neemias. Já esse cânon aqui, a gente vê relatos inteiros dele já no século II, no finalzinho do século I para o século II, cânon muratoriano. Muitos atribuem ao período lá me fugiu agora a mente. Nero? Não, ao período do Constantino, né? Que eles falam assim, o cânon foi fechado no período de Constantino. Não, Concílio de Nicéia, é Concílio de também. Nicéia. Concílio de Nicéia e Calcedônia são concílios que são chamados ecumênicos, ou seja, tanto a igreja protestante quanto a igreja católica concordam, porque ali trata sobre trindade, sobre a divindade de Cristo. Os assuntos ali são relacionados à ortodoxia. Mas só que, dentre esses concílios, houve o concílio de Constantinopla que, vamos falar assim, selou algo que já estava determinado ou que já estava reconhecido pela cristandade, que os livros do Novo Testamento. Então o cânon já havia, de certa forma, sido fechado. Por isso não entra Apocalipse, não entra o Evangelho de Judas, não entra Apocalipse de Pedro, não entra outros livros que são apócrifos. Por isso o cânon já havia, então, sido reconhecido. Então precisa de quê? De um reconhecimento de quem é o autor. Se ele é uma personagem profética, se ele é uma personagem apostólica, se ele tem, se a mensagem ali descrita, né, porque foi escrito por amanuenses, né, que são escribas, se a mensagem ali escrita, ela é autoritativa e ela faz jus a todo o ensino geral das Escrituras para que ele entrasse, então, no escrito da Bíblia. Por isso esses outros então livros, elas não entraram por terem contradições, no caso, no texto? Sim, contradições, pode ser, contradições ou acréscimos. Então por que teria esses apócrifos? Seria uma espécie de tentativa de manipulação? O que os historiadores falam? Então, imagina que você tenha escrito um livro, século II, século III, IV, V, VI, VII, e você quisesse que o seu livro ganhasse autoridade, mas você não é uma pessoa conhecida. Qual é a maior probabilidade? Se você coloca Evangelho de Judas, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de outro apóstolo, ou você coloca o seu nome? Está entendendo? O porquê de tantos evangelhos aparecerem assim, ou apocalipse de determinadas pessoas, o livro de determinadas pessoas, que às vezes não carrega o nome da pessoa de fato que escreveu,
que tem um cunho gnóstico, que tem um cunho docetista, na verdade, né? A maioria deles tem um cunho docetista, alguns gnósticos também, que docetista é a ideia de que a matéria é má, o espírito é bom, o gnosticismo, e que Jesus não teria vindo corporalmente. Ele era meramente um holograma, era uma figura, assim, mas ele não era palpável, exatamente. Então, esses livros têm fortemente de Maria, né, de Maria Madalena, né, tem fortemente indícios desse docetismo. Então, já tinha passado o período em que esses autores supostamente haviam existido. O docetismo, o gnosticismo era ainda embrionário no período da escrita do livro de João, por exemplo, no primeiro século. Então, só dá a entender o quê? Que esses livros foram escritos no segundo século, terceiro século, mas carregado com essa bagagem docetista, essa bagagem gnóstica, essa bagagem de outras filosofias que não é cristã. Pastor, muito obrigado por ter vindo. Uma alegria estar aqui. Prazer ter você aqui. Fica o convite para novamente. Você acha que a gente fez quantas horas de podcast, Malper? Acho que já tem aí 3 horas. 3 horas de podcast. Ó, a gente balanga base demais, né, bicho? Foi bom.